A sessão solene de outorga do título de doutor honoris causa ao pesquisador, escritor, cantor e compositor Ney Braz Lopes. Solicito que a diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, professora Cláudia Wasserman, busque o homenageado para a entrada na sala. Peço que a diretora do SH proceda à leitura da decisão do Conselho Universitário. Decisão número 193 de 2017. O Conselho Universitário, em sessão de 4 de agosto de 2017, tendo em vista o constante no processo número 23078, 20.3845 de 2016-22, nos termos do parecer 104/2017 da Comissão Especial, decisão número 317/2016, decide aprovar a concessão do título de doutor honoris causa a Ney Braz Lopes, Porto Alegre, 4 de agosto de 2017. Convido o orador, professor José Rivair Macedo, para a sua manifestação. Magnífico reitor, professor Dr. Rui Vicente Oppermann, senhora diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, professora Cláudia Wasserman, senhores e senhoras membros do Conselho Universitário, demais presentes, neste que é o derradeiro dia do Novembro Negro na URGS, esta homenagem pública é uma incumbência de grande responsabilidade e agradeço ao NEAB e ao DEDES por todo o apoio dado a ela. Sinto-me honrado de ter merecido a confiança da direção do IFCH para propor, acompanhar e agora participar diretamente desta que é uma importantíssima iniciativa de nossa universidade, a concessão do título de doutor honoris causa ao compositor, poeta, contista, romancista, ensaísta e pesquisador Ney Lopes, que muito nos enche de orgulho por ter aceitado a honraria e estar aqui conosco, acompanhado de sua esposa, a senhora Sônia Regina Carvalho Brilhante. Lembro-me da primeira vez, há alguns anos, quando meu colega de departamento, professor Luiz Dario Teixeira Ribeiro, aqui presente ao fundo, sugeriu a ideia verdadeiramente subversiva de nossa universidade conceder o título de doutor honoris causa ao sambista Ney Lopes. Ideia subversiva porque isso representaria a reparação de uma grande injustiça do meio acadêmico de nosso país. A desconsideração sistemática da contribuição intelectual qualificada, densa e original que Ney Lopes legou ao Brasil ao longo de pelo menos 4 décadas de incansável, denso e incessante trabalho de criação ficcional, pesquisa e divulgação de ideias acerca do lugar diferencial dos negros e negras em nossa sociedade. Com efeito, nosso homenageado protagoniza uma brilhante trajetória pública como um homem de artes, de letras e de pensamento, sem ter, até pouco tempo, nos meios acadêmicos, o reconhecimento que sua sólida obra merece.
Durante muitos anos, o nome dele não aparecia na bibliografia indicada em nossos cursos universitários de Ciências Sociais, História, Letras e Artes. Entretanto, não há quem tenha se comprometido com uma visão social crítica que desconheça o papel seminal de seus livros. Sem medo de errar, diria que tais obras inspiraram e fundamentaram a ação de uma geração inteira de militantes negros engajados na luta antirracista, a pleitear reconhecimento, afirmação e valorização em um país que os mantinha na invisibilidade. Lembrar o valor e o aporte desta obra, aqui hoje, não deixa de ser um ato de reparação, e nesse sentido está carregado de simbolismo, sobretudo em um momento tão reacionário pelo qual estamos passando, em que as garantias sociais e direitos humanos, arduamente conquistados, encontram-se em risco. Mas quem é Ney Lopes? O que caracteriza a sua vida pública, sua obra e suas realizações? O que a outorga desse título de doutor honoris causa pode representar para ele e para aqueles a quem ele representa aqui, agora? Ney Braz Lopes nasceu em 9 de maio de 1942. É o caçula dos 12 filhos do pedreiro Luiz Braz Lopes, e da dona de casa eu li, reli, escrevi, reescrevi, mas não tem jeito. Coisa boa. E da dona de casa Eurídice de Mendonça Lopes, de uma família humilde do subúrbio de Irajá, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1953, aos 11 anos, foi admitido na Escola Técnica Visconde de Mauá. Ali aprendeu a desenhar e conheceu o mundo da poesia ao escrever no Jornal dos Estudantes. Anos depois, em 1966, obteve o título de bacharel em Direito em Ciências Sociais na Faculdade Nacional de Direito, antiga Universidade do Brasil, atual Federal do Rio de Janeiro. Em sua carreira, é autor de mais de 30 livros publicados, entre os quais contam romances, coletâneas de contos, crônicas, poemas, ensaios, livros paradidáticos e obras de referência, alguns traduzidos na África, no Benin, nos Estados Unidos e na Europa. Como ensaísta e pesquisador, vem investigando em caráter autodidata as culturas africanas e as culturas negras do Brasil e das Américas. Seu nome liga-se igualmente ao universo cultural do samba, primeiro como autor e intérprete de mais de 350 composições musicais, bem mais pelo que ele disse hoje, e depois como pesquisador das origens, desenvolvimento e significado histórico-cultural do samba na cultura popular brasileira. Ney Lopes é autor de títulos que são hoje referência obrigatória para o entendimento do papel estruturante dos povos negros em nossa formação social. O livro Bantus, Malês e Identidade Negra, publicado em 1988, foi o primeiro a identificar a centralidade das culturas de matriz banto na sociedade brasileira, estabelecendo também novos parâmetros para a relação entre islamismo e negritude. Sobre a originalidade e a interpretação inovadora desse livro, Abdias Nascimento, a mais destacada liderança negra do país, escreveu no prefácio da primeira edição desse livro, abro aspas, com o livro de Ney Lopes, o importante segmento banto começa a merecer justiça depois de tantos séculos de subestima, fruto da ignorância e dos desvios dos chamados estudiosos de nossa realidade antropológica. Aliando o seu talento de compositor e cantor de música negra, a curiosidade do pesquisador e responsabilidade do professor, Ney Lopes se situa como uma figura múltipla e ímpar entre os negros brasileiros contemporâneos, que com garra e competência estão mudando a face desse país rumo à construção de uma sociedade nova, onde a justiça, a democracia e a igualdade não sejam apenas retórica de demagogos. Este livro é um significativo testemunho do que estamos falando. Fecha aspas. O reconhecimento das matrizes linguísticas, étnico-raciais e culturais dos povos de origem banto tornou-se um dos pontos recorrentes de sua atuação como investigador.
Merece destaque o Dicionário Banto do Brasil, lançado originalmente em 1996, em que, após minuciosa e detalhada pesquisa de caráter linguístico, estabeleceu inúmeras correspondências etimológicas do português falado no Brasil, com suas matrizes africanas, Kikongo, Imbundo, Quimbundo, numa efetiva contribuição aos estudos da lexicografia de africanismos em nossa língua. De acordo com seu biógrafo, Oswaldo Faustino, na ocasião do lançamento desta obra, ela foi ignorada pelo meio acadêmico. Alguns chegaram mesmo a afirmar que se tratava de trabalho de, entre aspas, gente sem qualificação e amadora, e que os estudos africanos no Brasil estavam virando uma bagunça. Aliás, a própria palavra bagunça é de origem africana. As coisas mudaram quando o reconhecido e aclamado lexicógrafo Antônio Wise enviou um bilhete a Ney, com o timbre da Academia Brasileira de Letras, pedindo um exemplar do livro que considerava como, diz Wise, um notável passo à frente na pesquisa lexicográfica de africanismos entre nós e que vai ser sempre consultado pela equipe que colabora comigo na elaboração do grande dicionário Wise de língua portuguesa. De fato, neste que é considerado um dos mais completos dicionários produzidos em nosso país, o grande dicionário, pelo menos 350 interpretações lexicais de bantuísmos têm origem nas pesquisas de Ney Lopes. Após a promulgação da Lei Federal 10.639, Ney passou a dar atenção ao trabalho de preparação de material de difusão de conhecimento acerca de fatos, pessoas, lugares, ideias e conceitos que integram a experiência das populações negras no Novo Mundo. Uma contribuição essencial nessa direção foi dada na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana de 2005. Resultado de anos de pesquisa, esta obra contém cerca de 9.000 verbetes sobre os mais variados aspectos da história e cultura afro-brasileiras, em conexão com os demais povos da diáspora afro-americana. Trata-se de material indispensável a qualquer pesquisador que deseja conhecer as tradições, festas e rituais, literatura, arte e demais criações culturais afro-americanas, embora nos meios acadêmicos continue a ser daquelas obras sempre consultadas, mas nunca ou raramente citadas. Entre outros exemplos, daquilo que se tem chamado de racismo epistemológico. Com intuito similar, e a partir dos resultados obtidos em pesquisa criteriosa, preparou especificamente para professores e estudantes de ensino fundamental e médio um dicionário escolar afro-brasileiro, em 2006, e o livro O Racismo Explicado aos Meus Filhos, em 2007, além de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, que foi ganhador do Prêmio Jabuti na categoria de Melhor Obra Paradidática, em 2009. São obras escritas em linguagem simples, dirigida ao cidadão comum, com conteúdo apresentado de modo sucinto e direto, gerando um panorama muito vivo da presença negra e dos obstáculos colocados pelo racismo à brasileira. O resultado é que, com tais obras, ele dá visibilidade ao invisível. Em outra acurada pesquisa de base didática, elaborou em 2011 o Dicionário de Antiguidade Africana, onde se pode encontrar as bases históricas que atestam a centralidade, anterioridade e originalidade das civilizações africanas antigas, tendo por eixo o modelo civilizacional egípcio, tal qual preconizaram o senegalês Cheikh Anta Diop e o congolês Théophile Obenga, teóricos do afrocentrismo. Sobre o valor social desse gigantesco trabalho de dicionarização, a pesquisadora Maria de Lourdes Teodoro vale-se de uma frase do poeta martiniquense Aimé Césaire, para quem é nomeando a coisa por seu nome que se invoca sua qualidade essencial. Então, se seguirmos o axioma contido em um provérbio angolano que diz a boca dá vida dando nome, a obra de Ney Lopes enriquece a vida dos afro-brasileiros e dos brasileiros todos. Tive a honra e a satisfação pessoal de me aproximar de Ney Lopes nessa sua empreitada de dicionarização da história e cultura africana. Embora só ontem eu o tenha conhecido pessoalmente, há mais de 3 anos mantemos uma ativa parceria intelectual, toda ela mantida através de e-mails e telefonemas, essas ferramentas essenciais do mundo contemporâneo, que resultou na publicação, em maio deste ano, pela editora Autêntica, do Dicionário de História da África.
A motivação e engajamento intelectual ao longo de tanto tempo de pesquisa, leitura e escrita de livros confere a Ney Lopes posição de destaque no meio intelectual, mas sua popularidade e reconhecimento público é maior na carreira como letrista, compositor e intérprete de samba. Em tom de brincadeira, ele explica essa situação ao dizer que, em minha casa, quem paga as contas do intelectual é o sambista. Ney cresceu no ambiente natural do samba. Desde criança vivenciou a musicalidade experimentada pelos membros de sua família na escola de samba denominada Grêmio Recreativo Pau Ferro. Na juventude e vida adulta, participou de 2 importantes escolas de samba no Rio de Janeiro, como membro da ala de compositores da Acadêmicos do Salgueiro e na diretoria da Unidos de Vila Isabel. Participou também ativamente nos primeiros tempos de existência do Grêmio Recreativo e Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, escola de samba fundada, entre outros, por Antônio Candeia Filho, mestre Darcy do Jongo e Wilson Moreira. Junto com este último, ele criou os sambas enredos cantados nos tempos iniciais dessa escola, e o primeiro samba enredo, Ao Povo em Forma de Arte, tornou-se um clássico do gênero, com várias gravações, a começar pelas de Candeia e Martinho da Vila. No depoimento gravado para o premiado documentário Abolição, de Zósimo Bulbul, em 1988, Ney qualifica esse momento de recuperação da pujança do samba como resultado de uma atividade guerrilheira, em referência ao processo de descaracterização a que este gênero musical foi submetido. Nesse contexto, encontra-se entre os grandes protagonistas da retomada de formas tradicionais da música negra brasileira, como o choro e o samba de breque, o samba enredo, o samba rock, o samba canção, a gafieira, o samba de roda e, principalmente, o samba de partido alto, marcado pela criação coletiva, capacidade de adaptação e invenção contínua e de improvisação dos intérpretes. Tudo isso em meio a uma atividade de profundo respeito aos elementos herdados da tradição dos integrantes da velha guarda. Mas sua potencialidade criativa vai muito além. Situado pelo respeitado crítico musical Tarek de Souza, entre os maiores compositores brasileiros de todos os tempos, entre as canções inéditas e gravadas, conjugam-se qualidade, quantidade, diversidade, formal e estética, atributos reservados a poucos e raros, com músicas também vinculadas ao maracatu, xiba, toada, congada, afoxé, curimba, coco, merengue, lundu, jongo e o semba, de origem angolana. Em sua carreira profissional como cantor e compositor, Ney estabeleceu diversas e frutuosas parcerias nos principais quadrantes da música popular brasileira. Entre seus parceiros estão Dona Ivone Lara, João Nogueira e Wilson das Neves, João Bosco, Martinho da Vila, Maurício Tapajós e os pagodeiros Almir Neto e Arlindo Cruz. Mas o mais importante parceiro foi Wilson Moreira, com quem protagonizou uma das mais bem-sucedidas parcerias da história do samba. Aliando suas qualidades artísticas ao espírito de pesquisador, Ney dedicou atenção especial à história do samba carioca e às vivências a ele associadas. Sua primeira publicação, de 1981, foi o ensaio intitulado O Samba na Realidade, a utopia da ascensão social do sambista. Muito tempo depois, elaborou uma obra pioneira publicada em parceria com o pesquisador Luiz Antônio Simas, que é o Dicionário da História Social do Samba. Como autor de obras de literatura, Ney Lopes assina livros de diversos gêneros literários, sobretudo contos, crônica e poesia, e é romancista. Sua narrativa apresenta uma mescla de estilos e nela se entrelaçam elementos da arte dos antigos griots da África Ocidental com elementos de criação própria, onde o viés histórico se articula ao viés memorial. Em geral, os assuntos retratados em suas obras literárias dizem respeito às experiências da periferia carioca, os anseios populares e tramas do cotidiano das camadas sociais menos favorecidas. Sua obra poética remonta aos anos 1960, quando os primeiros poemas foram publicados em jornais e depois na revista Civilização Brasileira, a pedido do então diretor do periódico, Manuel Cavalcante Proença. O crítico inglês David Brookshaw, especialista em literatura negra, no livro Raça e Cor na Literatura Brasileira, vê em Ney Lopes o grande poeta da negritude no Brasil.
data de 1996, a reunião de um extenso repertório poético no volume intitulado Incursões sobre a Pele. Mas a obra completa só viria a ser reunida na coletânea Poétnica, pelos pesquisadores Antônio Sérgio Guimarães, Marina de Mello e Souza, Reginaldo Prandi, da USP, Marcelo Paixão e Sheila Walker, da Universidade do Texas. Mas ninguém expressou de modo mais eloquente quem é Ney Lopes e o que caracteriza sua vida pública do que Alberto da Costa e Silva, antigo embaixador brasileiro em Portugal, Colômbia, Nigéria e Benim, poeta, escritor e pesquisador vinculado há décadas à Academia Brasileira de Letras, considerado afetuosamente como patrono dos estudos africanos feitos no Brasil. Eis o seu depoimento. Abro aspas, passo a citar Alberto da Costa e Silva. Se o partirmos em vários pedaços, cada um deles continuará a ser um Ney Lopes inteiro. Um outro e o mesmo Ney Lopes, esteja ele de microfone na mão, a interpretar, à frente de um conjunto orquestral, uma das centenas de músicas de sua autoria, ou, sentado diante de sua escrivaninha, a rastrear numa pilha de livros os caminhos percorridos por um vocábulo quicongo, quimbundo ou umbundo, até o português que falamos no Brasil, ou a refazer em enredos de romance o que se sabe do passado do samba, ou a desfiar com segurança a rica e surpreendente história dos subúrbios cariocas, ou a redigir e inventariar os verbetes de uma preciosa enciclopédia brasileira da diáspora africana, ou de outra de suas várias e utilíssimas obras de referência, ou ainda a deixar-se ser o poeta que é, de versos diretos, muitas vezes cortantes, nos quais não é incomum que os adjetivos se substantivem. Quer entregue a uma dessas tarefas, ou a dar forma a um dos seus numerosos livros para crianças e adolescentes, ou a difundir os resultados dos seus estudos sobre os africanismos como coformadores do Brasil, Ney Lopes se autodesenha múltiplo na plenitude dos seus talentos, permanecendo, porém, uno e inteiro nas lições de apego aos saberes populares e na fidelidade aos valores com que entretece a sua vida e a tornam um combate incansável em favor do negro e contra tudo o que sobre esse pesa ou o persegue. É esse magnífico reitor, prezados colegas, senhoras e senhores, quem homenageamos hoje ao conferir-lhe o título de doutor honoris causa, pois um primeiro desses títulos já foi concedido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2012. Mas essas honrarias, para finalizar, e distinções, são do modelo universitário europeu. Nem mais e nem menos do que doutor, Ney Lopes é mestre de conhecimentos profundos da sabedoria africana ancestral, que retratou de modo categórico em seu livro Kitabo, o livro do saber e do espírito negro-africanos, dirigido aos babarorixás e alorixás, sacerdotes e sacerdotisas de Umbanda, Batuque e outras manifestações religiosas de matriz africana. Seu envolvimento com o universo religioso começou a ocorrer nos anos 70, quando se aproximou do candomblé. Primeiro foi suspenso o Ogã, em 1977, depois começou a ser iniciado nos mistérios da tradição iorubá por ninguém menos do que Dioscórides Maximiliano dos Santos, um dos maiores sacerdotes afro-brasileiros, mais conhecido como Mestre Didi. Desde esse tempo fez assentamento em sua descendência espiritual a Logunedê, orixá cultuado na região de Ijexá, na Nigéria. No final dos anos 90, aproximou-se das traduções cubanas de Ifá, a divindade do saber e do conhecimento, aí redirecionando suas práticas rituais. Recentemente, iniciou-se no aprendizado da interpretação dos Odus, fontes dos saberes e segredos milenares vinculados ao culto de Ifá Orumilá, tema sobre o qual se debruça, nesse momento, sob firme orientação religiosa. Por tudo isso, magnífico reitor, entendemos que a presente cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa Ney Lopes dignifica ainda mais a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, ao fazê-lo, confirma sua vocação como espaço de reflexão, produção qualificada e excelência acadêmica, como um espaço aberto aos interesses sociais, em diálogo com o que há de melhor e de mais comprometido com a busca da verdade, justiça, igualdade e respeito ao princípio estruturante da diversidade cultural e étnico-racial dentro e fora dos nossos muros. E quanto a nós, prezado Ney,
Sigo os versos da canção Quando Eu Me Chamar Saudade, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, que diz assim: sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Agradeço ao professor Rivair essa manifestação acadêmica, profunda, detalhada, emotiva e, principalmente, didática para todos nós, né? De uma contextualização importantíssima do que nós aqui hoje estamos comemorando e o seu significado, não só para a universidade, como para a sociedade brasileira. Quero, portanto, nesse momento, conferir o título doutor honoris causa ao professor Ney Braz Lopes, em reconhecimento à sua trajetória pública, intelectual e artística e à sua inestimável relevância sociocultural. Por favor. Parabéns. Muito obrigado. E agora, com a palavra, o doutor honoris causa Ney Braz Lopes. Magnífico reitor, senhora diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, doutos membros do Conselho Universitário, professora Elisa Larkin Nascimento, incansável guardiã da memória do líder imortal Abdias Nascimento, professora Petronília Gonçalves, particular amiga, professor doutor José Rivair de Macedo, hoje bem mais amigo do que parceiro, agradecendo a sincera emoção demonstrada, demais autoridades e representações presentes, prezadas senhoras, prezados senhores e jovens presentes aqui a essa solenidade. Desde o nosso primeiro trabalho, publicado em 1981, a afirmação de uma identidade negra, principalmente a partir do resgate do verdadeiro passado da África e da real história dos africanos e descendentes no Brasil, é a tarefa que prioritariamente vimos nos impondo. E assim procedemos, por acreditar que o patrimônio cultural dos negros de hoje é a recriação dos valores de nossas civilizações ancestrais e que essas civilizações foram também caudatárias de importantes contribuições tanto asiáticas quanto ocidentais. A África, ao contrário do que outrora se supunha, é um continente que criou civilizações. E digo civilizações no sentido de, abro aspas, conjuntos de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Dicionário Wise, 2001. E nós, afrodescendentes, somos o elo entre a história das Américas e do Brasil e a da África. Assim, o acesso ao conhecimento das edificantes experiências
do saber e do espírito africano e afrodescendente, é fundamental para a construção de uma autoestima positiva em nossos semelhantes, sobretudo em nossa juventude. E aqui, começamos exemplificando com os estudos linguísticos. As línguas não são apenas veículo de comunicação, mas também reflexo de uma percepção do mundo. Elas são veículos de... Perdão. Elas são veículos de sistemas de valores e expressões culturais e constituem um fator determinante da identidade dos grupos e dos indivíduos. Por isso, é importante nos informarmos sobre o tesouro que representam as línguas africanas, inclusive nos resíduos que ficaram no português falado no Brasil, bem como nas outras línguas europeias faladas nas Américas. Vocábulos como, por exemplo, marimbondo, moringa, tanga, sunga, camundongo, quitanda, carimbo, churrasco, milonga, mondongo, supapo, zombar, zangar e tantos outros são tão cotidianos e familiares que raramente nos damos conta de sua importância histórica. Da mesma forma, ocorre com os conteúdos filosóficos que sustentam os fundamentos religiosos que nos chegaram da África e que, desde 1961, por resolução de um congresso de estudos teológicos realizado em Abidjan, na Costa do Marfim, tiveram seu conjunto oficialmente denominado como, aspas, religião tradicional africana. Ao contrário do que quase sempre se pensou, existe uma filosofia africana, uma metafísica, investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, uma ontologia, estudo da razão de ser das coisas, baseada num pensamento que remonta à antiguidade, pensamento esse, nivelado a algumas vertentes do pensamento e das filosofias asiáticas e da antiguidade greco-romana. Então, por meio de uma ampla revisão bibliográfica, aliás, já em processo, podemos avaliar a importância da presença dos africanos no Brasil e no mundo, bem além das referências em geral estereotipadas, como as da música, da culinária, da capoeira, etc. E a palavra que a partir de agora conduz nosso raciocínio é invisibilidade. Através da história do Brasil, o surgimento e o desenvolvimento de grandes nomes oriundos do povo negro foi primeiro dificultado pela escravidão, que negava a plena cidadania até mesmo aos pretos e pardos, ou seja, aos negros, livres ou libertos. Depois, com uma abolição desacompanhada de políticas sociais, sobretudo educacionais e agrárias, que possibilitassem inclusão e ascensão a esse segmento, abolição seguida de uma perversa política demográfica que visava o branqueamento da população, tornou-se ainda mais difícil a evolução almejada. Apesar disso, aqui e ali, graças à filantropia, outras influências, alguns nomes despontaram. Entretanto, a referência a origens africanas de grandes personalidades da vida nacional sempre foi no Brasil um tabu, pois quase sempre essa referência era considerada ofensiva, pesando mesmo como uma difamação. Aqui eu faço um parêntese para lembrar, isso está documentado na biografia
do jornalista Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, na década de 50, nas suas grandes diferenças com seu adversário Roberto Marinho, se referia ao doutor Roberto Marinho, pejorativamente, como Roberto o Africano, pelas razões óbvias que hoje a história reconhece e a própria família Marinho reconhece. Essa ocultação das origens africanas, de grandes vultos nacionais, associada à falta ou falsificação de suas iconografias, inclusive por fotografias retocadas, contribuiu lamentável e fatalmente para o desconhecimento sobre o peso real da contribuição de intelectuais, artistas e técnicos, pretos e mulatos, na formação da cultura brasileira ao longo dos anos. Faço outro parêntese para propor uma discussão sobre a etimologia da palavra mulatos, que muita gente considera como preconceituosa, como desvantajosa. Segundo uma hipótese a ser desenvolvida, há uma origem latina para essa palavra. Um verbo escrito mulo, mulas, mulavi, mulatum, com o sentido de alguma coisa de misturar. Prosseguindo, até bem pouco tempo, na maioria das publicações disponíveis, a condição de negro definia no Brasil mais uma categoria social do que uma afirmação de identidade. Os grandes homens, entre aspas, nessas publicações, quando afrodescendentes e pobres, eram mencionados apenas como, abre aspas, nascidos em lar humilde, e não em sua dimensão étnica. Paralelamente a isso, a mitificação da mestiçagem brasileira mascarou, ao longo dos anos, a verdadeira face de muitos desses grandes homens, mencionados como, aspas, mestiços geniais, quando sua aparência física denunciava eloquentemente a predominância de sangue africano em sua composição biológica. Aqui eu me permito citar um texto que está em elaboração ainda, uma quadrinha que pode virar uma música, pode virar ou pode não virar nada. Do pensamento obsoleto, colonizado e submisso, negro, quando faz feio, é preto, quando é bonito, é mestiço. Embora rechaçada pelo pensamento conservador contemporâneo, a determinação numérica da presença de descendentes africanos no Brasil é uma questão de Estado, pelo menos para mim. Na luta por melhores condições sociais, numa sociedade em que, comprovadamente, os pretos e afromestiços são sempre maioria nas camadas mais baixas, para nós é plenamente justificável a afirmação da identidade dos descendentes de africanos, da mesma forma que se justifica a existência dos milhares de associações étnicas nacionais que aglutinam legitimamente milhares de imigrantes e descendentes de origem europeia, asiática, etc., por todas as grandes cidades brasileiras. Entendemos que, do ponto de vista psicológico, dar visibilidade às realizações da inteligência e do talento dos afrodescendentes no Brasil é um reforço à autoestima de toda uma enorme população. Tomemos, como exemplo, a literatura, campo onde a rarefação de escritores pretos e mulatos, negros, enfim, ainda é sintomática. Nos suplementos, nas resenhas, nas listas de vendas, constata-se a ausência. Nas grandes feiras de livros e nas estantes das livrarias, ela se confirma, essa ausência.
e nós só aparecemos como exceção. Daí a pergunta que nos fazíamos pouco há tempo atrás. Os escritores afro-brasileiros estão todos mortos? Ou apenas ocultos pelos véus do mercado e do preconceito? A pergunta nasceu da afirmação contida em um artigo de jornal. Abre aspas. O romance brasileiro contemporâneo é escrito por homens brancos, maduros, vivendo nos grandes centros urbanos, que trabalham como jornalistas, redatores de televisão ou professores. Fecha aspas. A afirmação vinha estampada na edição de 9 de setembro de 2013 do jornal O Globo. Os personagens desse romance, segundo a afirmação, são, em sua esmagadora maioria, homens brancos, maduros, com alto nível de renda, dizia o jornal, em artigo de Regina Dal Castagné, professora titular de literatura da Universidade de Brasília. E o artigo instigante vinha confirmar algo que já percebíamos há muito: a invisibilização do pensamento afrodescendente na cena cultural brasileira desde a metade do século XX. E essa invisibilização tem raízes bastante definidas. O caso é que, abolido o escravismo no Brasil, as elites e os governos da República buscaram apagar ou reduzir ao apenas episódico as marcas da presença africana na civilização brasileira. Então, os intelectuais e artistas afrodescendentes que passaram a história o foram quase sempre referidos como mestiços ou mencionados por suas origens humildes, como eu já afirmei. Mesmo porque a alusão à africanidade era vista como menosprezo ou mesmo difamação, como também já dissemos. Um negro proeminente só era assim mencionado quando sua aparência, principalmente pela cor da pele, denunciasse inapelavelmente sua origem africana. Foi o caso de Cruz e Souza, inclusive exaltado pelo epíteto o Dante Negro. Foi preciso uma comparação à busca de um referencial europeu para criar-se o epíteto que caracterizou Cruz e Souza, o Dante Negro. Embora o contexto abolicionista e, sobretudo, da Primeira República tenha sido extremamente adverso para a população negra, o segmento se fez presente de forma significativa também na educação. Isto não só como alunos, no esforço das famílias em busca de instrução, mas também como professores e diretores de escolas, numa tradição que vinha do Império. A tradição dos mestres-escolas afrodescendentes é uma tradição das Américas. Está na história da Argentina, está na história de Cuba, está na história do Brasil. Grandes figuras, grandes personalidades históricas brasileiras tiveram como mestres, nas primeiras letras, no início de sua instrução, personagens afrodescendentes. Lembro de um romance do nosso nordestino Graciliano Ramos, que fala das professoras dele no curso primário, carrega nas tintas. Ele é de um racismo arrepiante. Coisa da época, claro. A época permitia essas... Fala das 3 professoras que teve quando criança. No livro chamado Infância, Graciliano Ramos. Quem tiver curiosidade, dê uma olhada. Mas era uma tradição brasileira as famílias entregarem a educação elementar de seus filhos aos mestres-salas negros. O quadro da exclusão dos negros como professores e como alunos está impressionante bem
mostrado, eloquentemente bem mostrado, em texto e imagens, num livro recente, chamado A Cor da Escola, da professora doutora Maria Lúcia Rodrigues Miller, editado em Cuiabá pela editora da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é professora, Maria, não sei se ainda é, a época do livro era, professora da Universidade Federal Fluminense. Nessa obra, fartamente documentada em fotografias. O livro é um álbum de fotografias contextualizadas pelo texto da professora Maria Lúcia. Nessa obra, entretanto, a autora demonstra também a rarefação progressiva da presença negra ao longo dos anos, para concluir, em 2008, que é o ano do livro dela, da forma seguinte: é branco o magistério, como de resto são brancos praticamente todos os setores da elite brasileira. Muito lamentavelmente, somos forçados a concordar com essa afirmação, para reafirmar que hoje, quando se procura reavaliar o peso da participação dos negros, pretos e pardos na vida e na cultura brasileira, com vistas, antes de tudo, a alimentar uma autoestima positiva na juventude afrodescendente, os exemplos são invisíveis ou rarefeitos. Aqui eu faço outro parêntese para lembrar meu saudoso amigo e irmão, professor Joel Rufino dos Santos, historiador e didata, com prática de sala de aula, disse para mim: Ney, você não pode imaginar como é difícil ensinar história da África para os nossos alunos afrodescendentes. Eles rejeitam, não querem saber. Não querem saber que tiveram ancestrais apenas escravos. Daí nasceu o meu comprometimento, para o qual convidei o professor Zé Ivaí, que atendeu prontamente, com muita competência, a gente começar a criar uma série de obras que mostrasse o passado, o que antecedeu a escravidão. Nós fizemos um livro, lançamos, estaremos autografando amanhã, História da África no período que vai da chegada dos árabes na África, no século VII, até a chegada dos primeiros europeus, que foram os portugueses, no século XV para XVI. Estamos já em processo, avançando no período subsequente, que é o que vai do século XVI até o século XIX. Aí é que permitam a expressão popular, aí é que o couro come. É o século onde se conforma, se materializa um tipo de escravidão completamente diferente daquela servidão que havia na África antes dos europeus chegarem. Estabelece uma escravidão que se pode classificar hoje como uma escravidão industrial. Você utiliza o sujeito não pela mão de obra, mas como objeto de lucro. Você capitaliza, você escraviza para vender. Essa é a grande chave para entender a destruição que a escravidão causou nas sociedades africanas, para, no final do século XIX, sentar-se as grandes potências ao redor de uma mesa, onde está o mapa da África, traçar as fronteiras de acordo com seus interesses, misturando civilizações que não se alinhavam, separando irmãos, um para cada lado, um para cada país, ao sabor dos interesses colonialistas. Ao ponto também, tem uma cena, lendo essa de Queiroz, menciona essa questão, a questão da autoestima do europeu, do português, no século XIX, quebrada por um grande pito que a Inglaterra passou em Portugal, no século XIX,
no momento que a Inglaterra pretendia unir o Egito à atual África do Sul. Havia um projeto da Inglaterra fazer uma ligação. E Portugal queria ligar Angola a Moçambique. Interesse completo. Aí a Inglaterra chegou, ó, demos força para vocês até agora. Agora chega! Passaram um pito que baixou a autoestima dos portugueses. Isso essa de Queiroz menciona no romance A Ilustre Casa de Ramírez, onde ele procura recuperar a autoestima de Portugal nesse romance, buscando o passado de glórias, no momento que Portugal tinha sido arrasado moralmente pela Inglaterra. Conversamos, fizemos esses parênteses, tentemos buscar uma explicação para toda essa história. Por quê? O porquê da invisibilidade do pensamento e da ação afrodescendente do Brasil. Hoje, a nosso ver, a circulação da cultura hoje no Brasil é uma das questões que mais expressam a exclusão de que nós, afrodescendentes, somos vítimas. E tudo começa lá atrás, com a reconstrução que se seguiu a uma abolição incompleta da ordem escravista. Nesse processo, aos pretos e pardos remanescentes da escravidão, restaram, de um modo geral, as piores condições de vida, notadamente nas grandes cidades. Salvo raras exceções, os descendentes dos emancipados tiveram barrado o seu acesso às oportunidades e aos ambientes sociais que lhes permitiriam tecer redes de amizade e parcerias importantes para a vida adulta, e para, através delas, chegar, como outros grupos chegaram, em vários níveis, aos núcleos de influência, poder e decisão. A chave do entendimento para a invisibilidade do afrodescendente na vida social do Brasil, nesse momento, no meu entender, está aí. A impossibilidade de formar redes de amizades e parcerias importantes para a vida adulta e chegar, através delas, como outros grupos chegaram, em vários níveis, aos núcleos de influência, poder e decisão. Nas boas escolas, nos bons empregos, nas boas oportunidades efetivas de ascensão. Cadê aquela amizade que se fez lá atrás? Eu tenho um projeto para ser... Isso é o produtor cultural. Eu tenho um projeto para ser aprovado pela Lei Rouanet, preciso de tem aquele empresário, lembra aquele rapaz que estudou conosco no ginásio? Pô, ele é dono da empresa, não sei o que, pô, está tudo certo, tudo ajeitado. Essa é uma das razões. Vale ressaltar que na Primeira República engendraram-se diversas tentativas oficiais, políticas públicas mesmo, no sentido de descorar a face africana do Brasil, até mesmo do ponto de vista biológico. Supunha-se que a mestiçagem levaria ao embranquecimento final. Isso foi afirmado textualmente por um diretor do Museu Nacional, em 1910, João Batista de Lacerda, num congresso na Inglaterra. O Brasil, no ano 2000, já não vai ter mais preto, não tem mais nada. Estamos caminhando para acabar com isso. Isso está mencionado no livro da professora Maria Lúcia, e em outros livros. Daí, a ideologia do Brasil mestiço, entre aspas, promovida, pelo que entendemos, no sentido de diluir a identidade da população negra. Voltemos, então, ao mencionado artigo, já estamos terminando, da professora Regina Dal Castagnier, publicado apenas 4 anos atrás. Isso quando eu escrevi esse texto aqui, que foi refundido, foi publicado em 2008. E aí lembramos, como o exemplo mais eloquente, dos escritores que, desde o século XVIII, ergueram o portentoso edifício da literatura brasileira. Numa listagem apressada, evocamos, no século XVIII, os Árcades, uma escola de literatura de feição
neoclássica, Basílio da Gama, Silva Alvarenga, Domingos Caldas Barbosa, também fundador da canção popular brasileira, eram afrodescendentes. Lembremos Gonçalves Dias e Machado de Assis. Lembremos o escritor e editor Paula Brito, um homem importantíssimo que alavancou a carreira de Machado de Assis, que trabalhou a tipografia que Paula Brito mantinha no centro do Rio de Janeiro. Figura importantíssima e escritor também. O poeta e orador Luiz Gama, o indiscutível Cruz de Souza, para chegarmos a Lima Barreto e a Mário de Andrade. Mário de Andrade, apesar de não se incluir entre os afrodescendentes, por razões que já explicamos, era uma inclusão que constituía um demérito na época, era um afrodescendente. Todos esses escritores, à exceção dos dois últimos, Lima Barreto e Mário de Andrade, viveram o Brasil escravista. E depois deles, nenhum outro até agora foi reconhecido nos mesmos patamares a que eles chegaram. Por quê? Talvez a sujeição da cultura brasileira a injunções puramente mercadológicas esteja por trás dessa invisibilização. Essas injunções, muitas vezes, parece que consagram escritores negros de outras procedências, mas não dão voz aos locais. Eu tenho visto uma chegada ao mercado brasileiro muito interessante, de escritores africanos. Tenho procurado me informar, tenho procurado ler. Muitos eu gosto, outros eu não gosto. Não renegando isso, não dá voz aos locais, não sabemos, é suposição. O que sabemos e podemos é, mais uma vez, afirmar nossa identidade étnica como a expressão do nosso humanismo. E, para tanto, parafraseamos o escritor senegalês Alioune Sene, que foi um dos discípulos de Leopoldo Senghor, dizendo o seguinte: para o cidadão afrodescendente, reivindicar-se como negro é afirmar sua identidade humana, não renegando os valores da civilização euro-americana, mas assimilando-os com total liberdade. Para com isso, permanecer fiel aos valores culturais de seu povo e dar sua contribuição à civilização universal. Na mesma linha, vindo do Senegal até a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, citamos textualmente o caríssimo amigo e professor Amaury Mendes Pereira, no livro Por que Estudar a História da África, de 2006. África, Europa e América percorreram juntas uma tormentosa trajetória, especialmente nos últimos 5 séculos. O futuro, para a barbárie ou para a luz, também terá que ser construído em conjunto. África, Europa e América. Finalmente, queremos dizer que por trás dessa espessa cortina que invisibiliza a cultura afro-originada e seus atores, repousam os saberes invisíveis da África e de sua tradição, continuadas no Brasil, em Cuba e nas Américas em geral. Nelas é que temos, nós pessoalmente, ido buscar a força que até aqui nos tem impulsionado nossa obra. Modesta e despretensiosa, mas que agora, 40 anos depois de nossa primeira publicação, começa a ter alguma visibilidade e reconhecimento. Como deste título, que agora recebemos, alavancada pelos irmãos da comunidade negra porto-alegrense, aos quais agradeço, na pessoa do amigo e parceiro professor José Rivaí Macedo, a professora Rita Camisolão, muito sincera e reconhecidamente, muito obrigado.
Caríssima diretora do nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, professora Cláudia Wasserman, saúde os professores, técnico-administrativos e alunos da unidade aqui presentes, doutor honoris causa Ney Braz Lopes e sua esposa, Sônia Regina Carvalho Brilhante, professor José Rivair Macedo, orador desta solenidade, membros do Conselho Universitário da URGS aqui presentes, integrantes, colegas da Administração Central, diretora-presidente do Instituto de Pesquisa em Estudos Afro-Brasileiros, Elisa Larkin Nascimento, diretor da Casa de Cultura Mário Quintana José Araújo, professora emérita da UFSCar, Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, coordenadora do Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História, Seção Rio Grande do Sul, professora Fernanda Oliveira, caríssima diretora do DEDS, nosso Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS, Rita de Cássia dos Santos Camisolão, representante da FAPERGS, Marco Antônio Baldo, senhoras e senhores. O título de doutor honoris causa, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul hoje lhe concede, é a mais elevada laurea acadêmica institucional concedida àqueles que se distinguiram na vida pública e na atuação em prol do desenvolvimento das ciências, das letras e das artes. Nessa solenidade, a Universidade dos Gaúchos reconhece sua importância no cenário cultural como escritor, músico e pesquisador da cultura e da diáspora africana, e reitera a premência da releitura do papel do negro na história do Brasil. Destaca ainda sua atuação na difusão do significado histórico-cultural do samba como manifestação da contribuição negra para a sociedade. A concessão desse título também representa uma forma de investidura que o torna membro da nossa universidade. Para mim é um privilégio saudá-lo nesse momento singular e expressar a emoção que sentimos ao prestar-lhe esta justa homenagem, por iniciativa do nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e aprovação unânime do Egrégio Conselho Universitário, de conceder-lhe esse título de doutor honoris causa. Senhoras e senhores, meu caro Ney Lopes, tendo recém comemorado seus 83 anos de fundação, a URGS destaca-se como uma das mais importantes universidades brasileiras, sendo referência na produção do conhecimento e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento humano, social e econômico do Estado. Em tempos tão adversos, temos a comemorar. Nesta semana, o Ministério da Educação publicou o resultado da avaliação das instituições de ensino superior no país. A Universidade Federal figura pelo 6º ano consecutivo como a melhor universidade federal do Brasil. A URGS hoje celebra o reconhecimento nacional da sua qualidade acadêmica. E esse reconhecimento é construção da sua comunidade universitária e motiva reflexão, acalenta grande satisfação e inspira nossas ações. Faz 10 anos que a universidade, antes mesmo de ser uma lei, portanto em 2007, instituiu aqui a política de ações afirmativas, decisão neste Conselho Universitário, da qual eu tive a honra de participar da comissão que fez a proposta dessas políticas. Ao longo desses 10 anos, nós produzimos a visibilidade do negro, do indígena, que é o que está focada a política de ações afirmativas. E temos muito claro que a presença não é apenas o que a universidade pretende como oportunidade aos negros e indígenas. Também a visibilidade cultural, a visibilidade como elo entre o Brasil e a África é para nós um grande desafio. E eu devo lhe dizer, como reitor, que não só o DEDS faz muito a respeito disso, como também a nossa comunidade se organiza culturalmente, artisticamente e politicamente na defesa exatamente desses espaços, que são os espaços importantes, não os espaços dos negros, não me entenda mal,
São os espaços da cultura, os espaços da arte, os espaços da política que constroem essa universidade. Nós temos uma coordenadoria de ações afirmativas que acompanha como esse processo está se dando. E entendo que, para além da presença que nós já conseguimos, hoje temos 50% de ações afirmativas entrando na universidade, oriundos de escola pública, temos também hoje esse grande desafio de assimilar e fazer com que a nossa universidade se torne uma universidade verdadeiramente latino-americana. Uma universidade que não nega suas raízes europeias, mas que tem como desafio buscar todas as suas influências para que busque esta identidade latino-americana. Uma identidade que se expressa não só pelas suas ações afirmativas, mas pelo reconhecimento de que nós somos uma universidade com características próprias, temos uma extensão universitária, que é um fenômeno próprio das universidades latino-americanas. Estamos aí discutindo para uma conferência regional de educação superior, que se realizará em Córdoba, exatamente esta característica de identidade das universidades latino-americanas e caribenhas. E, dentre as questões mais fundamentais, nesses últimos 10 anos, entre a conferência anterior, a que se realizará o ano que vem, é unânime, e eu tenho participado de reuniões em toda a América Latina, de que as ações afirmativas empreendidas desde 2012 em lei, desde 2007 nessa universidade, foram o movimento mais corajoso de construção dessa identidade. E volto a dizer, não apenas porque estamos resgatando uma justiça histórica com os negros e com os indígenas, mas porque nós entendemos que a construção dessa universidade se faz por todas essas mãos, por todas esse envolvimento diferente daquele que nos levou ou nos trouxe à Universidade Europeia. É um grande desafio, mas é uma grande qualidade. E eu, hoje e ontem, tive exatamente essa visão de que, de fato, nós estamos construindo uma universidade latino-americana. Uma universidade que busca assimilar a sua cultura, a sua história e todos os povos que estão contribuindo para essa construção. Coincidência ou não, faz também 6 anos que nós estamos em primeiro lugar entre as universidades federais. 10 anos de cotas e 6 anos em primeiro lugar. Não quero vincular uma coisa a outra, mas quero fazer um comentário, caríssimo Ney Lopes, a esse respeito. Neste conselho aqui, se afirmava que com a entrada dos negros e dos indígenas e dos pobres, nós empobreceríamos a nossa universidade. Passamos por um corredor polonês contrário às cotas. Não? Então, eu encho a boca de orgulho em dizer, não só melhoramos, como estamos em primeiro lugar. Estamos em primeiro lugar com a contribuição de cada um de nós para essa que é a nossa universidade, que é a universidade que nós queremos fazer valer e que dê essa visibilidade a toda a história, toda a cultura que nós compomos, que são tão importantes para nós. Por isso mesmo, ao lhe conferir seu maior título honorífico, nós reconhecemos sua significativa contribuição intelectual e artística. E, se o senhor me permite, eu vou fugir um pouquinho do meu texto aqui, porque agora, ao ouvi-lo, eu posso também dizer ideológica e política, porque a sua fala, a fala do meu colega Rivair, são manifestações importantíssimas também, sob o ponto de vista político, de construção desse conceito de universidade que todos nós queremos e pela qual todos nós lutamos. 40 anos de vida dedicado a investigar, debater, criar e difundir conhecimento e experiência acerca da periferia dos negros e das camadas menos privilegiadas da sociedade.
Sua contribuição intelectual e artística, relevante do ponto de vista social e expressiva do ponto de vista cultural, é profundamente merecedora da distinção acadêmica que hoje lhe concedemos. E, ao aceitar nossa maior distinção acadêmica, o senhor engrandece e dignifica ainda mais nossa instituição. Muito obrigado, doutor honoris causa da URGS, Ney Braz Lopes. E, com isso, eu declaro encerrada essa sessão solene do Conselho Universitário. Muito obrigado e bom dia a todos. Deixa eu colocar aqui no peito.